Grande dia para a humanidade. Bom dia, Zé Reinaldo. Bom dia, Natália. Tenho certeza que está todo mundo emocionado com essa notícia de hoje, que é a liberdade de Julian Assange. Tem dias que a gente não dorme direito porque o dia foi tenso e ruim em vários aspectos, e o dia seguinte não promete grandes coisas, e tem dias que a gente não dorme emocionado com os grandes acontecimentos da noite. Então, de fato, é um dia para comemoração ao longo do tempo, doravante. Exatamente, um grande herói do século XXI, Julian Assange. Natália, tenho certeza que você se emocionou. Sim, eu descobri da pior maneira possível. Eu tenho insônia, e aí eu acordo e começo a olhar a notícia. E aí eu vi a notícia, tinha sido postada há 8 minutos. Meu Deus, aí eu não dormi mais. Eu tô acordada desde as 3 da manhã daqui. Então, eu, você e o Zé somos três. Se a gente falar bobagem, é pela emoção, né? Obrigado aqui, Adriana Maria. Obrigado ao Júlio Beraldi. Ontem, dia de Xangô, Assange livre. Venha morar no Brasil. Vamos lançar essa campanha. Assange no Brasil. Assange na Bahia, Assange em Pernambuco, Assange na Paraíba. Bom, vamos mostrar essa cena, porque realmente é uma cena histórica que vai ficar para sempre guardada no coração da humanidade. De novo, vamos ver de novo, vamos lá. Agora, o mais importante é que o Assange tenha, né, toda assistência para se tratar de todos esses anos de abuso psicológico que ele sofreu, não somente dentro da prisão de segurança máxima de Belmarsh, em Londres, mas de todo esse assédio judicial que ele sofreu das potências imperialistas do mundo, né? Que ele curta a sua família, que ele tenha todo o amparo, né, para se cuidar, para se tratar, né, dessas feridas. E lembrando que só em Belmarsh ele ficou encarcerado quase 2.000 dias, né, em condições nada ideais, com diversas denúncias da sua equipe legal e da sua família de que ele estava sendo maltratado, de que ele era mantido dopado, de que ele não tinha aquecimento na cela dele, de que ele não tinha roupas de frio no inverno na cela dele. Então, assim, ele passou por muita coisa para trazer liberdade, principalmente para o sul global. Por isso que a sua liberdade, né, ainda que dentro das condições que os Estados Unidos conseguiu negociar com ele, é tão comemorada por todos os líderes de esquerda do sul global, e principalmente da América Latina. Você teve, né, Lúcio Arce, você teve o Gustavo Petro, você teve o presidente de Cuba, você teve o Nicolás Maduro, diversas lideranças da esquerda latino-americana comemorando, né, a liberdade de Assange, porque sabem que Assange é um grande amigo da esquerda latino-americana. Exatamente. Bom, destaco aqui a charge do Carlos Latuf, finalmente livre, né? Então, jornalismo não é um crime. Linda charge do Latuf. Zé, muita repercussão, né? A Natália já falou de alguns nomes. O Magno até dizendo, ó, símbolo da democracia dos Estados Unidos. De fato, ele teve que confessar uma culpa. Mas, olha, eu vou te falar, é uma vitória moral, é uma vitória de pirro do imperialismo, porque o mundo inteiro sabe quem é o mocinho e quem é o vilão nessa história, né? Então, parabéns, Assange, herói do século XXI. Parabéns, Latuf, também pela charge. Diga, Zé. Muito bem, a cena que você passou aí realmente é uma cena antológica, vai ficar para sempre na memória dos povos, e é preciso destacar que foi uma grande vitória, primeiramente uma vitória dele, da sua resistência, da sua resiliência, da sua capacidade de enfrentar as injustiças, ele que fez isso em condições muito precárias, às vezes, a Natália já assinalou aí, mas afetou muito a saúde dele, e a gente fica feliz ao vê-lo num passo firme, com uma boa aparência, com certo vigor, e tudo indica que ele vai se recuperar plenamente de todos os malefícios que sofreu. Mas é uma vitória também, como diz o comunicado do Wikileaks, e como disse sua esposa, uma vitória de um movimento global. Muitos anos de luta, muitas manifestações políticas, manifestações públicas, manifestações de rua, grandes massas nas ruas de vários países do mundo, e as manifestações por meio de declarações de grandes líderes internacionais, inclusive o presidente Lula, numa certa altura, ele fez declarações que tiveram impacto internacional grande, que tudo isso contribuiu muito para a libertação do Assange. As campanhas foram enormes, muitas personalidades do jornalismo, muitos veículos independentes de comunicação se manifestaram. Então é preciso destacar esse aspecto. É uma vitória da luta. E a luta, quem luta sempre vence, e essa é uma grande lição que o Assange e todos os que se manifestaram e se mobilizaram por sua libertação, é a lição que essa campanha deixa. Natália, uma pessoa que se manifestou foi o Jeremy Corbyn, né, que sempre esteve ao lado do Assange. Ele falou, nunca deixe de lutar pela verdade, nunca desista. E lembra muito o presidente Lula, na verdade, né? Quer dizer, o Julian Assange e o presidente Lula foram os dois grandes presos políticos do século XXI.
O Lula conseguiu romper aí os grilhões da prisão política e imperialista de Curitiba, porque é importante lembrar que aquela cela de Curitiba era um enclave do Império dentro do solo brasileiro, e o Julian Assange também conseguiu se libertar dos grilhões do imperialismo dentro de um dos centros do Império, que é o Reino Unido, né? Então, uma notícia maravilhosa, nunca deixe de lutar, nunca desista. Diga, Natália. E é importante que ele fez isso contra mesmo a sua própria carreira, porque diversas vezes a mídia corporativa britânica acusava Julian Assange de ser um agente de Vladimir Putin, por incrível que pareça, por mais ridículo que pareça, porque Julian Assange revelou os crimes do Império. E segundo eles, revelar os crimes do Império nessa competição maluca que foi criada pelo Império, né, contra a Rússia, ele estava ajudando a retórica, né, de líderes não alinhados com a política imperialista dos Estados Unidos, como Vladimir Putin. Então, diversas vezes, quando Corbyn falava por Assange, quando Corbyn ia visitar o Julian Assange na prisão, a mídia daqui fazia uma cobertura muito negativa em relação a isso, falando, olha, ele é amigo de um espião da Rússia, ele é amigo de um espião que quer nos destruir, que o Corbyn não tem nenhum tipo de apreço pelo governo britânico, bibibi, blá. Mas o Corbyn sempre está do lado certo, né, da história, infelizmente não teve a chance. Eu às vezes falo que o povo britânico não merecia ter uma liderança como Corbyn, né, para mostrar justamente que é possível você ter uma classe trabalhadora com dignidade, você respeitar a sua mídia, você respeitar a sua imprensa, que não é vendida, e mesmo assim ter um governo decente. E agora ele está novamente com a razão. O Corbyn é uma pessoa que está sendo sempre... tem sempre a razão do seu lado, e o tempo, e não precisa nem ser um tempo muito longo, tem mostrado isso para o povo britânico. Exatamente. Tem aqui duas perguntas, né? O Trajano dizendo, há perigo para Assange libertado? Não creio, acho que não. Magno Cortes está dizendo, a vitória de Assange é também uma vitória do Lula, né? Importante registrar. Miguel Silva, encontrei o comitê pelo Assange em Berlim, quando disse que era brasileiro, eles se lembraram das falas do Lulão a favor dele. Parabéns, Assange. Queria só registrar que eu, como jornalista, já bebi na fonte do Wikileaks uma vez para fazer uma reportagem, trabalhava na revista Isto é Dinheiro, e lá no Wikileaks constavam as contas no exterior da Rosiana Sarney e também do Tasso Gereissati. Eu me lembro até hoje que a conta do Tasso Gereissati era no banco Julius Baer, um banco aí de milionários, bilionários na Suíça. Como é que funcionava o Wikileaks, né? Quer dizer, então, na verdade, ele recebia denúncias anônimas. Veja só, curioso, né? Depois que o Julian Assange lançou o Wikileaks, a Folha tentou lançar uma coisa parecida, um tal de Folha Leaks, como se a Folha fosse uma fonte confiável para receber denúncias anônimas, né? Veja bem. E aí depois o Julian Assange se notabilizou no Wikileaks pela divulgação de segredos do Império. Essencialmente, os crimes de guerra cometidos pelo George W. Bush, pelo Tony Blair, né? Mas por todo o Pentágono, por todo o sistema, por toda a máquina de guerras também, né, pelo Estado de Israel. Ele sempre... Aliás, uma outra coisa que o Julian Assange revelou, que o Estado Islâmico é uma criação da CIA, né, dos órgãos de inteligência. Então é importante registrar todos os feitos do Julian Assange para o jornalismo. Por isso que ele era tão combatido.